Saudações, bem-vindo a este vídeo. Nele eu vou estar falando de como que eu acho que é uma excelente maneira de se pensar um problema importante da filosofia, como por exemplo a vontade de poder ou materialismo, né? A partir de ensinamentos que eu peguei de um cientista político americano e readaptei para explicar do meu jeito, eu rearranjei. O nome dele é Matt Williams. E ele coloca um problema muito interessante, né? A melhor explicação para explicar a emergência de um partido é o desejo da classe trabalhadora de criar um partido para si mesma. Você concorda com isso? É muito interessante, né? Como ele destrincha essa questão. Em suma, ele não concorda, eu não concordo, mas eu vou falar do meu jeito aqui. Porque, primeiramente, tá? Você tem que pensar essa questão não na mente de quem fez a questão, não na mesma linguagem que a dela. Você tem que começar questionando a própria linguagem. Você é como se fosse um debatedor ou um advogado que vai advogar por um outro lado ou por lado da questão. E nesse debate você gostaria, talvez, imagine, de avançar um campo. E também você gostaria de ser um pouco contrário, mas não muito contrário. Você não vai chegar lá e falar assim, isso é estúpido, você foi mogado. Sem elaborar, sabe? Porque daí você está sendo destrutivo e não está sendo construtivo. A ciência e o conhecimento existem para a gente construir pedacinhos do tabuleiro juntos para chegar numa resposta que vai servir em determinado momento para aquele tabuleiro específico. E o mais importante, eu acho que é esse princípio. O que eu me inclino a pensar, mais importante do que o que eu normalmente leio ou acho que eu deveria pensar. Porque daí você consegue pensar na questão sem, por exemplo, e aí entra o tema da linguagem, saber sobre a história do Partido Trabalhador no começo do século XX. Você começa a perceber algumas coisas, que essa linguagem, a melhor, o desejo, esses artigos definidos são muito limitantes. Por que é o melhor? Que engenharia conceitual aqui funcionaria melhor, né? Você vai chegar à conclusão que não tem nada aí, né? E que você pode chegar a outras respostas. Eu, particularmente, eu gosto de visões que são mais amplas sobre como um assunto ou uma ciência ou uma disciplina funcionam. Então, qual estrutura faz essa microestrutura funcionar melhor? E aí, qual engenharia conceitual explica como essa estrutura funciona de maneira melhor? Então, sendo simples aqui, tá? São argumentos que não falam de como grandes pessoas mudam o mundo, né? Essa coisa do líder, mas como grandes movimentos de pessoas nas suas potências individuais trazem o poder e expressam o poder, porque recursos estão disponíveis para elas e nelas. E aqui eu vou dar a minha opinião pessoal. Eu sou um materialista nisso. Eu acho que a ideologia não tem tanta importância, não tem tanto poder, assim como os líderes individuais, como o têm os dinheiros e os recursos. Os indivíduos com certeza importam. Eu vou reenfatizar isso mais tarde um pouco. Mas não tanto os líderes. É mais um agregado de pessoas e oportunidades que estão em condições optimizadas, né? É isso que move o motor da história. É meio que o combustível do motor, é a matéria bruta. Eu me interesso por explicações que falem desse micro, não do macro. Até porque muitos líderes, eles são simplesmente reativos, não proativos. Eles reagem aos impulsos da massa que os obedece. A massa, por sua vez, muitas vezes abstratamente xingada e tal, ela é mais proativa. Então, aí entra o que eu acho. Um partido emerge porque eles ganharam poder e recursos
para essa emergência, certo? É para esse tipo de raciocínio que eu normalmente gravito. E é aqui que entra a metacognição. Por que eu gravito em torno desse tipo de raciocínio e não de outros? É porque o Nietzsche entra aqui, né? Certo? Eu tendo a pensar que as potências individuais das pessoas, quando estão em um dispositivo de forças, em um agregado comum, potencializam essa coisa que as pessoas chamam de vontade coletiva. Mas não é a vontade coletiva que move. Isso tira a importância do individual. Antes é a potência interior contra as influências do ambiente externo que só consegue arranjar uma emergência de organização mais complexa, como fibras de uma massa mesmo, né? A partir do motor da história e da agregação de matéria e de recursos e de um conhecimento que se extrai da matéria. E aqui Marx, em partes Lenin também entra, certo? E eu normalmente, eu percebo que eu concordo com isso, não num âmbito conceitual. Então, por exemplo, eu li os manuscritos econômicos filosóficos do Marx. Aquilo para mim foi muito estimulante, eu gostei muito daquilo que eu li, assim como eu gosto muito de ler Nietzsche, sabe? Outras sensações parecidas eu tive em outros campos, como Memórias do Subsolo, Experiência Exterior de Batalha, né? Então você pensa antes de ler, você não lê para poder pensar. É uma leitura ativa em oposição a uma passiva. E essa é a minha visão. Pior que eu sou meio marxista mesmo, porque eu acredito, pessoalmente, que é a estrutura interna de um edifício que sustenta o próprio edifício. E a superestrutura dele vem depois, certo? Essa superestrutura é onde você vai ganhar o ornamento. São os líderes, são os políticos, são a ideologia. Mas a superestrutura é derivativa das relações econômicas. Então, nesse sentido, o Partido do Trabalhador emerge, ao meu ver, porque o poder de recursos deles aumentou, e o poder de recursos deles aumentou porque a potência individual aumentou, a vontade de poder, no caso. A nível de recursos, entra o Marx, e a nível individual entra o Nietzsche. E eu nem sei se é uma boa ideia, se eu estou muito seguro de falar que eu sou persuadido pelos argumentos do Marx, mas quem se importa, no final das contas, né? E, enfim, não é porque os trabalhadores têm uma consciência compartilhada de serem trabalhadores que o partido emergiu. Isso é muito em segunda análise. E muito menos, essa segunda parte eu sei que acredito que exista, porque uma consciência de si se autoatualizou num plano supra-individual do espírito, tá certo? Mas porque a partir da matéria que foi elevada em capacidade de ser reutilizada pelos indivíduos porque o poder deles aumentou, um partido trabalhador emergiu. Então, essa é a minha tese. Tudo pode ser reduzível à materialidade. E a aquisição de recursos materiais pode ser relacionada à aquisição de mais poder. Certo? Mas, claro, parte desse processo requer que você reconheça que exista um outro lado, né? Então vai ter argumentos, né? Por exemplo, que vão dizer que, na verdade, a psicologia importa mais que as condições materiais. As pessoas têm um senso de identidade que elas compartilham entre si, né? É um argumento bom, dá para ignorar, mas eu, pessoalmente, eu vou falar por que isso importa em primeira análise, né? Eu vou usar Marx e Nietzsche. Nietzsche como a suspeita, Marx para explicar como isso se desenvolve na matéria e a partir da matéria, certo? Até porque a vontade de poder em Nietzsche não é psicológica, tá? A vontade de poder não entra também um arbítrio livre, não tem livre-arbítrio na vontade de poder. Você sente o poder e você não escolhe sentir, você meio que pega a onda e surfa, né? Vocês percebem como eu destrinchei a questão aqui? Eu queria colocar em algo mais estruturado e formal, mas é que eu tô viajando, então não dá. Mas eu acho que esse é um bom ponto de partida para entender onde você se situa em um debate, como você pode melhorar um debate,
por que seus argumentos importam e poderiam ser úteis para o debate, né? Eu estou acrescentando Nietzsche a Marx aqui. E assim a gente consegue entrar numa conversa civilizada, humana, produtiva e construtiva. Não destrutiva, passivo-agressiva, competitivista, né? Gamificada, que nem no Twitter, onde tu dá um joguinho, vai ganhar, vai perder. Acho que é isso. Sim. Como pensar vontade de poder, materialismo, questões importantes.